Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meu irmão, minha irmã, o livro de Isaías é um dos mais profundos e desafiadores da Bíblia. Ele traz uma mensagem de juízo, mas também de redenção. Aqui no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, Isaías começa com uma denúncia dura, mas também muito clara contra o povo de Israel, que apesar de todo o cuidado e amor de Deus para com eles, haviam se desviado de seus caminhos. Este versículo 3 é uma das mais poderosas metáforas usadas pelo profeta para ilustrar a dureza do coração do povo. Em palavras bem simples, Deus compara o seu povo, o povo de Israel, a dois animais, ao boi e ao jumento, que mesmo sem grande inteligência, reconhece os seus donos e sabe para onde devem ir, enquanto o povo de Deus, em sua obstinação, se esqueceu do Senhor e não entende o seu chamado. Eu gostaria, juntamente com você, de forma bem breve nesta reflexão, fazer uma análise desse texto, deste versículo. E o texto diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. O boi é um animal de trabalho utilizado principalmente para o serviço no campo. O boi, com a sua natureza simples, ele sabe quem é o seu dono. Ele sabe de onde vem e a sua comida e quem cuida dele. A relação entre o boi e o seu proprietário é baseada em reconhecimento e em confiança. Ainda que o boi não tenha uma mente racional como nós, seres humanos, temos. Entretanto, ele, o boi, não questiona quem o alimenta ou quem cuida dele. Ele apenas conhece o seu proprietário por meio de uma relação prática, mas de uma relação prática e constante, algo que é feito todos os dias. Então há amizade, respeito, afinidade. E o jumento a manjedoura do seu senhor. O jumento é outro animal simples. Também é familiarizado com a manjedoura, o lugar onde encontra a sua comida, o seu alimento diário. Isso apresenta aqui a confiança que o animalzinho deposita no seu senhor, sabendo que é naquele local, naquela manjedoura, que ele será alimentado. A manjedoura é um símbolo de provisão e de cuidado constante. E o jumentinho sabe disso. E Deus usa estes dois animais para ilustrar a dureza de coração de seu povo, a nossa dureza de coração. Então Deus diz que o povo de Israel não conhece. Ele diz: o meu povo não entende. Aqui a comparação fica ainda mais forte. Deus, que é o Criador e Provedor, diz que o seu povo, Israel, ao contrário do boi e do jumentinho, não o conhece nem o entende. Nem entende o seu chamado. Apesar de todo o cuidado e amor que Deus demonstrou por Israel, aquele povo estava espiritualmente cego e insensível. Eles se afastaram de Deus, não reconheceram a sua voz e se desvirtuaram do seu propósito. E Deus fala aqui através do profeta Isaías com um tom de tristeza. Imagine só um fazendeiro que cuida de uma pequena propriedade. Ele tem dois animais, um boi e um jumento. E aquele fazendeiro se dedica a cuidar daqueles animais com muito amor, com carinho e com responsabilidade, fornecendo-lhes alimento e abrigo todos os dias.
O boi, sempre que o fazendeiro chama, vem prontamente, reconhecendo a voz do seu proprietário e o cuidado que ele oferece. Da mesma forma, o jumento. O jumento vai até a manjedoura sempre que sente fome, confiando que o fazendeiro fornecerá a comida de que ele precisa. Ambos, apesar de sua irracionalidade e da sua natureza simples, conhecem a voz do dono e respondem à sua necessidade. Na hora que o dono também precisa executar algum trabalho utilizando-os, eles estão disponíveis. Agora imagine que, apesar de todo o cuidado do fazendeiro, um dos animais, por mais inteligente que possa ser, decide ignorar o dono e se afasta de suas orientações. Esse animal começa a andar por caminhos errados, desconsiderando o dono que sempre lhe deu o melhor cuidado. Isso é o que Deus está dizendo sobre o seu povo em Isaías 1:3. Eles que deveriam conhecer e confiar no Senhor estão se afastando e ignorando a sua voz. Bem, isso aqui foi escrito para o povo de Israel há centenas de anos atrás, mas aplicando para nós hoje, este versículo traz uma lição profunda para nós. Como filhos de Deus, Deus nos chama a ter um relacionamento com Ele baseado no reconhecimento de sua autoridade, na provisão e no cuidado que Ele tem para conosco. Assim como o boi reconhece o seu proprietário e o jumento confia na manjedoura, nós, como filhos de Deus, devemos reconhecer quem é o nosso Senhor e entender o seu cuidado constante por cada um de nós. Olha, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nos esquecemos de sua provisão e seguimos os nossos próprios caminhos. Mas Deus, com seu eterno amor, continua nos chamando de volta para nos trazer de volta ao lugar de paz, de restauração e de propósito. Por isso, se faz necessário que possamos, como os animais mencionados neste versículo bíblico, reconhecer e ouvir a voz do Senhor, que nos chama para uma vida plena em sua presença. Nós não podemos ser como o povo de Israel, povo este que se afastou de Deus, mas nós devemos voltar ao Senhor, reconhecendo-o como nosso provedor, como nosso Criador e, sobretudo, como o nosso Salvador. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, em Isaías 1:3, Deus está nos fazendo uma convocação. Convocação esta muito clara, mas também muito amorosa. Precisamos nos reconhecer a Deus como o nosso Senhor e provedor. Se até os animais em sua simplicidade conhecem a voz do seu dono e sabem onde encontrar o sustento, quanto mais nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, devemos conhecer e compreender o seu chamado para as nossas vidas. Deus deseja que nós, seus filhos, o conheçamos profundamente, intimamente, que sejamos sensíveis à sua voz e que caminhemos nos seus santos caminhos, sempre confiando em sua direção. Que possamos responder ao chamado de Deus com o mesmo coração obediente e confiante do boi e do jumentinho, reconhecendo que Ele, Deus, é o nosso Senhor, é o nosso pastor e é o nosso provedor. Meu desejo é que esta breve
reflexão venha nos inspirar a refletir sobre a nossa caminhada com o Senhor e a restaurar a confiança em seu cuidado constante, reconhecendo a sua autoridade e o seu amor eterno para conosco. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.